Isbosete é assassinado. Capítulo 4. Ouvindo o filho de Saul que Abner fora morto em Hebrom, desfaleceram suas mãos e todo Israel se atemorizou. O filho de Saul tinha 2 homens, capitões de tropas, de saqueadores. O nome de um era Baaná e o do outro Recabe. Filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque Beerote se considerava como hoje Benjamim. Pois os Beerotias fugiram para Gitaim e moraram ali como forasteiros até hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando chegou a Jegreel a notícia da morte de Saul e de Jonatas, e sua ama, e tomou e fugiu. E enquanto fugia, apressadamente caiu o menino e ficou coxo. Seu nome era Mefibosete. Os filhos de Rimom, o Beorotita, Recabe e Baaná, foram e entraram no maior calor do dia na casa de Isbosete, que estava dormindo à cesta em sua alcova. Eis que a portaria da casa esteve limpando trigo, mas dormiu, e foi assim que Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam e entraram na casa. Ao chegarem ao interior, Isbosete dormia sobre seu leito, em sua alcova, e o feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça, e levando-o caminharam durante toda a noite pelo caminho da Arabá. Trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava matar-te, e o Senhor vingou hoje, meu senhor, o rei de Saul e de sua linhagem. Davi respondeu a Recabe e a Baaná, filhos de Rimom, o Beerotita, e lhe disse: Vive o Senhor que redimiu minha alma de toda angústia, que quando me deram as novas, dizendo: Eis que Saul é morto, imaginando-se que trazia boas novas, eu o prendi e o matei em Ziglag como pagamento. Quanto mais aos homens maus que mataram um homem justo em sua casa e sobre sua cama, agora, pois, não desmandaria eu seu sangue de vossas mãos e vos tiraria da terra? Então Davi ordenou a seus servos, e eles os mataram, e lhe cortaram as mãos e os pés, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Depois tomaram a cabeça de Isbosete e enterraram no sepulcro de Abner, em Hebrom. Davi é proclamado rei de Israel. Capítulo 5. Vieram todas as tribos de Israel a Davi em Hebrom e falaram: Somos teus ossos e carne tua. E mesmo antes de agora, quando Saul reinava sobre nós, eras tu quem tiravas a Israel à guerra e o tornou a trazer. Além disso, o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e tu serás príncipe sobre Israel. Vieram, pois, todos os anciões de Israel ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom, diante do Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Era Davi da idade de 30 anos quando começou a reinar, e reinou por 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Davi toma a fortaleza de Sião. Então partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que moravam naquela terra, os que falaram a Davi: Tu não entrarás aqui, pois mesmo os cegos e os coxos bastam para rejeitar-te, querendo dizer: Davi não poderá entrar aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, a qual é a cidade de Davi. Disse Davi naquele dia, batendo Jebuseu pelo aqueduto
alcançareis até os cegos e os coxos, que Davi aborrece. Por isso se diz: nem coxo nem cego entrarão no templo. Davi morou na fortaleza e lhe pôs o nome Cidade de Davi, e edificou ao redor desde Milo para dentro. Davi ia aumentando e engrandecendo-se, e o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. Irão envia embaixadores a Davi. Também Irão, rei de Tiro, enviou embaixadores a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros para os muros, os quais edificaram a casa de Davi. Entendeu Davi que o Senhor o confirmará rei sobre Israel, e que havia engrandecido o seu reino por amor de seu povo de Israel. Os filhos de Davi nascidos em Jerusalém. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que veio de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Ilissua, Nefeg e Jafia, Elissama, Eliada e Elifilete. Davi derrota os filisteus. Ouvindo os filisteus que fora ungido rei sobre Israel, subiram todos os filisteus para buscar Davi. E ouvindo-os, Davi desceu à fortaleza. Vieram os filhos e espalharam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei contra os filisteus? Entregá-lo-ás em minhas mãos? E o Senhor respondeu a Davi: Vai, porque certamente entregarei os filisteus em tuas mãos. Veio Davi a Baal-Berazim, e ali os venceu e disse: Quebrantou o Senhor meus inimigos diante de mim, como corrente impetuosa. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Deixaram ali seus ídolos, e Davi e seus homens os queimaram. Os filisteus tornaram a vir e se espalharam no vale dos Refaíns. Consultando Davi ao Senhor, ele lhe respondeu: Não subas, mas rodeia-os e virás a eles em frente das balsamaras. E quando ouvires o som como de passos em cima das balsamarias, então te moverás, porque o Senhor sairá diante de ti para ferir o acampamento dos filisteus. Davi assim o fez, como o Senhor ordenará, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Davi intenta levar a arca a Jerusalém. Capítulo 6. Davi tornou a reunir todos os escolhidos de Israel, 30.000, acompanhando de todo o povo que o seguia. Partiu de Baalá de Judá para subir dali a arca de Deus, sobre a qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que mora entre os querubins. Puseram a arca de Deus sobre um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava na colina, Euzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E quando o levaram da casa de Abinadab com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel dançavam diante do Senhor com toda a classe de instrumentos de madeira de faia, com harpas, saltérios, pandeiros, flautas e símbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uza estendeu sua mão à arca de Deus e a susteve, porque os bois tropeçaram. A ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por aquela imprudência, e caiu ali morto junto à arca de Deus. Entristeceu-se Davi, porque o Senhor feriu Uza, e chamou aquele lugar Pérez Uza até hoje. Temendo Davi ao Senhor aquele dia, disse: Como virá a minha arca do Senhor? De modo que Davi não quis trazer para si a arca do Senhor à cidade de Davi,
e Davi a levou para a casa de Obed-edom, o geteu. Esteve a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Davi traz a arca para Jerusalém. Avisaram o rei Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que tinha por causa da arca de Deus. Então Davi foi e levou com alegria a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. E quando os que levavam a arca de Deus andaram 6 passos, ele sacrificava um boi e um carneiro cevado. Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor, vestido somente com uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiram à arca do Senhor com júbilo e som de trombeta. Quando a arca do Senhor chegou à cidade de Davi, aconteceu que Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e viu o rei Davi, que saltava e dançava diante do Senhor, e o desprezou em seu coração. Meteram, pois, a arca do Senhor e a puseram em seu lugar no meio de uma tenda que Davi levantará. E Davi sacrificou holocaustos e ofertas de paz diante do Senhor. Acabando Davi de oferecer holocaustos e ofertas de paz, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, cada um com um pão e um pedaço de carne e uma torta de passas. E todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar sua casa, saiu Mical para receber Davi e lhe disse: Quão honrado ficou hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje diante das criadas de seus servos, como se descobre sem decoro um vadio qualquer. Então Davi respondeu a Mical: Foi diante do Senhor quem elegeu a mim, preferindo-me a teu pai e toda a tua casa, para construir-me por príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Portanto, dançarei diante do Senhor e ainda me farei mais vil que esta vez, e serei humilhado a teus olhos, porém das criadas que falaste diante delas, serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte.